Olá, sejam bem-vindos ao Conversas Caras, o nosso podcast para falar de comportamento, estilo de vida, negócios. E essa convidada de hoje, além de uma grande empresária, é minha amiga do coração. Sim, porque eu sou dessas, eu gosto de trazer minhas amigas aqui no podcast. E a Ingrid Pípolos é jornalista, especialista em narrativas estratégicas, com mais de 25 anos de experiência na comunicação. Iniciou sua carreira em uma TV afiliada da Rede Globo, em Belém do Pará. Já fui a Belém do Pará, maravilhoso. E ao longo da sua trajetória, atuou em agências, projetos institucionais, assessorou empresárias em diversos setores. Hoje, ela trabalha construindo posicionamento e comunicação para líderes e organizações, transformando estratégias e diferenciais em narrativas estratégicas. Vocês vão adorar isso, hein, gente? Que fortalecem marcas e ampliam a visibilidade no mercado. Seja muito bem-vinda, amiga. Ai, adorei. Que coisa boa, hein? Vai ser um bate-papo de amigas, né? Tipo, tomando um cafezinho, Peguem né? seu cafezinho e venham. Estejam trabalhando, estejam aonde estiver, na academia. Até dirigindo, porque eu tô sabendo que até no Spotify tem, né? Claro, no Spotify vocês podem tanto nos assistir quanto nos ouvir. Também no YouTube, eu posto sempre lá todos os episódios no canal, no Cristiane Piuga. E no meu Instagram também, Cristiane Piuga, tem os recortes para vocês assistirem. Vamos lá, porque a gente tem muito papo aqui para conversar. Ingrid, você tem mais de 25 anos de comunicação. Em que momento percebeu que empresárias precisavam aprender a contar melhor as suas histórias? Essa daí dá pano para manga. Exatamente, né? Como a gente já falou, 25 anos. Então, eu passei por vários setores dentro da comunicação. Eu sou jornalista e publicitária. Então, passei por veículos de comunicação, apresentei jornal, produção, trabalhei em rádio como repórter. Naquela época existia muito forte jornal impresso, que essa nova geração acho que nem sabe o que é. Era um papel cheio de letrinha e fotos. Então, eu fazia colunismo ali. Em seguida, atendi governadores, atendi prefeitos ali na assessoria de imprensa deles. Trabalhei em grandes agências de comunicação, que eles atendiam mineradoras, a gente atendia também a parte institucional de empresas. E aí, ao longo do tempo, veio as redes sociais, ou seja, veio algo digital. Porque antigamente a publicidade era outdoor, mala direta, jornal. Uma mídia tradicional. Mídia tradicional. Não que deixou de existir, mas hoje existe algo que não existia naquela época. Até porque eu entrei na faculdade no século passado, né? Nem vamos começar a falar disso, né? 1900 e já entra os dinossauros na tela. E então a gente vai se adaptando a essa nova forma de se comunicar, que antigamente era falando muito do produto. Era isso, compre. Mas hoje o consumidor começou a entender que precisa de muito mais para nos convencermos de comprar algo. E uma coisa que a gente vê crescendo é experiência. Eu quero passar por uma experiência, eu não quero simplesmente só comprar um copo. Eu quero uma taça, mesmo que seja para beber água, dentro de casa. Porque a experiência de tomar um copo, tomar água numa taça dentro de casa num dia comum, a gente já sente poderosa. Eu sou uma que eu adoro. Eu chego nos lugares da casa dos meus amigos, eles pegam a taça da Ingrid, que ela só gosta de tomar na taça. E não é ser metida, é porque a experiência de tomar água na taça, para mim, traz muitas outras coisas. E aí eu fui percebendo esse modo de comunicar. E o que a gente gosta de saber? A gente gosta muito de história. Muito. Então, quando a gente era pequena, era Branca de Neve, era os 7 anões, era a Branca de Neve, era os 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, e a gente se concentrava e visualizava aquelas imagens na época das vitrolas, enfim. E aí eu falei, por que a gente não pode trazer isso para o empresário? Por isso que a gente chama de narrativa estratégica, ou seja, você vai contar a sua história de forma estratégica que no final vai acabar em vendas. Exato, perfeito, maravilhoso. E muitas
pessoas falam de storytelling, gente. Storytelling, a Ingrid vai explicar melhor. Qual a diferença entre contar histórias e trabalhar a narrativa estratégica no posicionamento de uma empresa? Nossa, eu adoro. Porque eu sou uma das poucas especialistas no Brasil que sabe utilizar storytelling de forma estratégica. Para quem não sabe, storytelling do inglês livre é contando histórias, né? Só que muita gente fala, eu uso storytelling, mas não usa de forma estratégica, né? É storytelling, o que é isso? E todo mundo, é a palavra em voga hoje em dia. Então, storytelling é simplesmente contar a história, mas storytelling estratégica é outra coisa. Então, quando eu falo narrativa, eu estou trazendo para o português, né? A gente vai trazer uma narrativa, a gente vai contar uma história de um empresário. Vou dar um exemplo de um restaurante, né? Que é um cliente meu, eu sou cliente deles também, que é o Bono Beach. O Bono Beach, ele é um restaurante na beira da praia. Existem vários, principalmente aqui na ilha de Florianópolis, né? E aí, só que ele tem muitos diferenciais. Ele tem uma chefe que cria pratos autorais, que tem nomes naqueles pratos. A gente vê que quando tem um nome, ganha uma força. A gente vê que tem esses grandes restaurantes em São Paulo que dão um nome de personalidades, né? Então, ela tem isso. Ela cria pratos autorais, ela coloca o nome de pessoas para contar uma história daquele prato. Ela tem um atendimento diferenciado, ela tem uma parte de cima ali da praia, onde é um tipo de ambiente, onde quem não quiser sujar os pés na areia, mas quiser ter a vista, e tem a parte da praia. O que acontece? A maioria dessas pessoas se vendem com um restaurante e o que oferece ali. Mas eu já conversei com ela que só de eu ter te falado tudo isso, já é uma narrativa diferente. Com certeza. Você não vai ali só para comer um peixinho frito, tomar um refrigerante, tomar sua caipirinha. Ali existe uma experiência sensorial, onde você vai sentir o cheiro, você vai ver a beleza com que ela monta e na hora do paladar, você vai sentir o tempero dela diferente. Isso é uma experiência que tu vive ali na hora, mas é difícil da empresária conseguir transmitir isso em comunicação nas redes sociais. E eu vou dar até um exemplo meu, que eu uso bastante quando eu estou falando em posicionamento, que as empresárias têm essa dificuldade, né? De pegar a vida pessoal e unir com a profissional o que eu falo da pessoal. E aí eu dou muito esse exemplo, mas tem diversos. Que eu fui pro Beto Carreiro algum tempo atrás com a minha filha, minha família e tudo mais. E eu gravei, só fiz um stories dizendo que eu tava lá. No outro dia, com mais calma, porque eu queria viver a experiência também, né? Não queria ficar só no celular. Eu comecei a montar toda uma história ali, uma narrativa, dizendo, vocês viram que ontem eu tava no Beto Carreiro? Vou contar como é que foi. A gente tava saindo de casa, a gente resolveu parar no Starbucks, aí eu falei da imagem do Starbucks, o que trazia aquela comunicação, fui falando posicionamento da Starbucks, que a gente parou no meio do caminho, tomou café, depois do próprio, ali do Beto Carreiro, né, que é inspirado em todo o modelo da Disney. Então, eu fui falando de posicionamento e usando a minha vida, a minha experiência de pano de fundo. Isso também é um storytelling, né? Sim, e estratégica. Porque, olha só, você simplesmente não chegou e só falou do passeio. E foi legal esse brinquedo, foi legal isso, a gente almoçou. Não, você utilizou a sua narrativa de forma estratégica. Por quê? Quando falou da Starbucks, falou de um posicionamento. O que você vende, por exemplo, nas suas consultorias? Quando falou do modelo Disney, está falando do marketing que é feito ali. Então, é exatamente isso, Cris. Usar a sua narrativa estratégica. E sabe que tem muito, eu acredito que tem isso nos teus clientes também, eu não quero aparecer. Eu não quero mostrar minha vida pessoal. É óbvio, aparecer por aparecer não faz sentido. Entrar no ramo íntimo da tua vida pessoal também não faz sentido. Mas, por exemplo, esse exemplo que você deu foi perfeito. Foi uma coisa pessoal, um passeio em família que foi mostrado, mas você pegou estrategicamente e trouxe para o teu trabalho. É exatamente isso que eu faço. Eu faço... Maestria, né, gente? Ela arrasa demais. Vamos aqui para uma próxima pergunta. Hoje se fala muito em marca pessoal. Isso eu amo, gente. É o poder da marca pessoal.
Por que um fundador precisa aparecer na comunicação da empresa? A gente vê aí o pessoal da CIMED aparecendo, o velho da van, porque ele se nomeia assim, né? O velho da van. Então, quanto mais as pessoas se expõem, né? Elas conseguem se conectar, porque tantas pessoas vendem o que a gente vende também, né, Ingrid? O mercado é assim, tem oportunidade para todo mundo. Mas ela não está comprando o meu serviço, o meu produto, ela está comprando a mim. Então, a marca pessoal, ela tem um peso muito forte, né? Super, super. Antigamente, como eu disse, eu pego uma comunicação de 1998 e trago para 2026. Então, eu sei ver exatamente o que aconteceu nessa linha do tempo. Antigamente, não existia isso do dono aparecer. Não existia isso. Eles ficavam sempre nos bastidores e muitos não gostavam. E eu uso muito isso nas minhas aulas do velho da van. Eu disse, independente se você gostar ou não dele, ele sabe fazer uma estratégia. Hoje ele é personalidade. Eu cito o exemplo, em Belém do Pará, para quem não conhece, é verão o ano todo. É muito difícil fazer frio ali, tá? E houve o lançamento ali da van, primeira loja em Belém do Pará, na capital paraense. E ele, óbvio, que ele está presente. Ele é a personalidade. As pessoas querem ir para tirar foto com ele. E o que ele colocou bem na frente da loja como a explosão de vendas? O que ele queria vender? Queria vender manta. Não, o que a gente pensa? O pessoal não vai comprar manta, né? Não me lembro se estava R$ 29,90, R$ 39,90, era uma coisa assim. Eram as pessoas pegando aos quilos a manta. Mas de ontem que eu vi um vídeo dele falando de uma promoção para os carecas, gente, usando uma coisa que você pode até achar que é uma fraqueza, uma coisa que você não quer expor, mas ele é careca. E quem que ele usou para fazer um marketing de influência? O Firmino, que é outro influencer, né, que comenta bastante sobre as atualidades e careca. Então, ele consegue fazer isso com maestria, né? Consegue. E como eu disse, ele já está num patamar em que ele é um grande influenciador, que o que ele fala, as pessoas compram. Ele colocou um totem agora na frente da van que as pessoas tiram foto. E o que isso está indo? Ele está aparecendo ali. Gente, isso se converte em vendas. Se vocês forem fazer uma pesquisa com os dados, o tanto que a van cresceu financeiramente durante esses anos em que ele começou. Aí a gente fala assim, é aparecer por aparecer? Não. Gente, para mim não interessa fazer estratégica se não tiver Pix na conta. Então, quem quer vir trabalhar comigo, quem quiser vir, Ingrid, eu quero. Se não tiver no final o objetivo de ter Pix na conta, me sinto muito. Mas eu não trabalho com esse tipo de pessoa. Então, é isso que é importante. Você tem uma empresa. E para ser low profile, hoje está totalmente fora das redes, não aparecer, gente, ou você é herdeira ou você é herdeira. E ainda assim, muitos herdeiros têm que aparecer e já entenderam isso. Claro que depende do posicionamento, do nicho, do mercado. Sim. Mas são raros os casos que eu acho que isso se adequa muito mais. Agora, assim, deixa eu só fazer um comentário muito importante. Quando a gente fala de aparecer o rosto, não necessariamente precisa ser obrigado a aparecer o rosto. Existe uma narrativa e estratégia que eu criei esse método que, pelo menos no começo, essa pessoa não precisa aparecer fisicamente. Uhum. Mas aí, quem quiser conhecer, eu te conto depois, assim, no ouvidinho. Ficaram curiosos? Depois sigam a Ingrid, aqui embaixo da tela para vocês seguirem. Ingrid, você trabalha conduzindo aí empresas no mercado e por que muitas empresas inovadoras têm dificuldade em explicar o que fazem? Ela é uma empresa nova, maravilhosa, mas tem dificuldade de explicar o que faz. Eu vou até pegar um gancho aqui meu exemplo, que eu, por ser especialista e você também, e ter esse know-how, gente, eu ser publicitária, trabalhar em agência, ter muito conhecimento, eu já fiz de tudo, já cobri várias semanas de moda, já entrevistei Festival de Cinema de Gramado. Às vezes a gente tem esse ruído também, essa dificuldade de expressar, mas o que tu me vende? E aí eu coloquei no topo o posicionamento, para ter essa clareza, porque
tudo posiciona. Você pode fazer posicionamento e não precisar do marketing, mas você não tem como fazer marketing sem posicionamento. Se você faz marketing sem posicionamento, seu marketing não vai ter os mesmos resultados. Então, aqui eu queria que tu explicasse por que as pessoas têm essa dificuldade em trazer isso para a comunicação. Existem 2 tipos de clientes, tá? Tem a pessoa que tem muitas, como é o nosso caso, a gente tem muitos serviços, a gente tem muita especialidade, muitas habilidades, várias. A gente tem várias. E às vezes as pessoas se perdem. E quando acontece isso sem uma narrativa, sem uma história estratégica, quando as pessoas vão conversar com você ou se elas vão acessar suas redes sociais, elas ainda não conseguem entender o que você faz. E aí isso deixa a cabeça do usuário e até você. Então, Exato. Quando eu vou aplicar o primeiro pilar, que é o diagnóstico, eu vou entender qual é o teu diferencial. E aí eu digo, estrategicamente, aqui é o teu diferencial, aqui você tem o maior lucro. E tem coisas, às vezes, né, Ingrid, porque a pessoa quer colocar na esteira de produto algo que nem é o diferencial dela. E com esse briefing, tu vai organizar melhor a tua esteira de produtos, serviço, produto, o que for. E isso aconteceu comigo. E outra coisa que eu sempre pergunto, tem uma cliente minha que ela trabalhava com produtos, aromas, né? E ela estava com um produto em voga que estava saindo muito. E Gente, quando a ela gente falou foi em voga, adoro! a gente falando sobre repertório aqui não é pouca coisa, isso aqui é luxo. Nível, aqui é as nível. publicitárias, Vamos as lá, publicitárias. Solta mais. E ela tinha um produto que saía muito. Então, uma das perguntas que eu faço é: onde está o teu maior lucro e menor trabalho? Ah, é nesse aqui. Então, vamos supor que esse produto que ela estava vendendo estava saindo bastante, mas era, sei lá, R$10. E esse aqui, que era um serviço premium, era 5 mil. Falei, esse esforço que você está fazendo nessa narrativa deste produto, se você fizer um esforço para essa aqui, você pegar uma dessa aqui por mês, cobre todo o teu esforço. Isso é narrativa estratégica. Então, eu entro nessas perguntas. E aí, o que acontece? Ah, Ingrid, no caso dessa pessoa, tem muita coisa, e aí eu vou lá e a gente vai direcionar para o produto certo. Não adianta você ficar se esgoelando, falando desse produto de R$10. Nossa, eu tô vendendo bastante. Não vai gerar desejo, gente. Não, e outra coisa assim, tô vendendo bastante desse aqui. Tá, no final do mês, quanto esse aqui dá? Quanto tu te esforçaste para conseguir vender isso aqui? Sendo que se tu te esforçar para vender isso aqui 2, 3 vezes, o teu lucro mensal é muito maior. E tem também aquelas pessoas, aqueles empresários que chegam para mim, eu não tenho história para contar. A minha vida não tem história. Toda empresa tem história para contar. E nesse bate-papo desse diagnóstico que eu faço, eu descubro tanta coisa, Cris. Às vezes, abrir uma empresa no meio de uma crise. Quantas empresas nasceram no Covid, na época do Covid? Às vezes, aquele empresário ele resolveu uma coisa que nenhum da área dele conseguiu resolver. As pessoas, às vezes, têm métodos e nunca usou essa palavra. Eu tenho um método exclusivo para